eu gostaria de dizer que é uma honra, né, fazer parte dessa família, né? Nós somos uma família. E é isso, e com esse sentimento é o que a gente nunca perde a esperança, né? E a gente tenta semear isso dentro da universidade e na formação, né, das pessoas que estão aí conosco, trabalhando juntos, né? Seja estudantes, seja a parte técnica, né, que está sempre de apoio aqui com a gente, assim, com muito carinho, né, com muita atenção. E é isso. Eu acho que não vou gastar 20 minutos, não, mas vou passar aqui um pouco da minha experiência, né, de vivência, acho que desde a época que eu ingressei na biologia, né, e foi em 91, 92, eu fui estagiar, né, na Fundação Oswaldo Cruz, e lá era um laboratório de parasitologia e entomologia médica, né, de Dr. Ítalo Sherlock, né, que foi meu orientador, e lá eu passei uns 20 anos da minha vida, e depois eu ingressei, né, aqui na Baiana, né, já tem aí 21 anos, né, Lu? E na UNEB em 2005, então vão aí também, já ano que vem, 20 anos falando dessas coisas. Então, são aí 30 anos acompanhando, né, de perto essas discussões. Então, mais uma vez, obrigado. Está aqui o... E eu vou falar, então, sobre mudanças climáticas e saúde humana. E assim, a banda nos toca, né, professor José? A banda nos toca. Já sabemos, né, das definições das mudanças climáticas, e eu vou trazer isso para o olhar das doenças de notificação compulsória. Quem trabalha na área, né, acompanha o Sinan. Eu acompanho o Sinan há mais de 20 anos, né, nos seus estudos de dados. A gente já fez muito trabalho, né, em revista, na graduação, na própria pós-graduação da ecologia, que falam sobre essas doenças e agravos de notificação, que tem a ver com algumas áreas que eu trabalho na zoologia e na parasitologia, né? Então, lá no Sinan, existem 42 doenças e agravos de notificação. Então, as doenças são aquelas causadas por patógenos e os agravos são os acidentes. Então, uma picada de escorpião é um acidente, né? E isso é notificado. Então, são 42, só aumenta, né? Esses números vão aumentando porque novas arboviroses vão chegando, novas arboviroses elas vão sendo cadastradas, e essas doenças, então, elas vão... cada vez mais o Sinan tem mais doenças e agravos de notificação. Eu selecionei algumas delas, só para falar para vocês, relacionando com aquilo que move as mudanças climáticas. Tá? Na realidade, os fatores naturais climáticos conhecidos já, né, do planeta, tais como os impactos do El Niño, eles já existiam, né, o que a gente ontem viu, né, com a professora Gatti, foi algo que deixou a gente um pouco preocupado, né, com essas questões atuais brasileiras. Mas, na realidade, as questões climáticas sempre influenciaram nas doenças, já. O que está acontecendo, no meu entendimento, agora, com as mudanças, né, oriundas e mais recentes humanas, é que isso está sendo potencializado. E o que acontece? Eu trouxe um exemplo desses trabalhos que relacionam, né, uma das doenças que eu estudo. Esse trabalho foi de 2002, tá? Antes, agora, desse aumento, né, desenfreado no Brasil, né, dos problemas que foram aqui apresentados para a gente. E o que se sabe é o seguinte, que o El Niño ele sempre influenciou, por exemplo, nas leishmanioses, né, que é o calazar, que a gente conhece aqui, né, no Nordeste, né, o calazar. O calazar é uma doença que ela é letal, né, se não tratar, 90% dos indivíduos eles vão a óbito. E
E toda vez que existia o El Ninho, esse foi um trabalho feito pelo professor Roberto Frank, aqui com um grupo de pesquisadores da Alemanha, e ele mostrou, né, através de dados estatísticos e matemáticos, de que toda vez que tinha El Ninho, o número de casos da leishmaniose visceral ele aumentava. E um dos fatores que eles desenharam, né, no trabalho era exatamente por quê? No Nordeste, o El Ninho ele agrava a seca, né? Então, a gente já tem a seca do semiárido, e com o El Ninho fica mais seco ainda. As pessoas migram para as periferias das grandes cidades. Então, as grandes cidades hoje do Brasil, elas são, né, áreas endêmicas de transmissão de leishmaniose visceral, de Calazar. É uma doença transmitida por um inseto, ele é um inseto muito adaptado a áreas secas, desmatadas. Então, ele hoje, oriundo do Nordeste, já está causando óbito em crianças lá em Porto Alegre. Então, a doença já se distribuiu pelo Brasil, já está na Argentina, já está na fronteira, ou seja, ela se espalhou, né, diante desse contexto. E toda vez, uma das situações é exatamente isso, né? As pessoas acabam se retirando e vão para as periferias das grandes cidades e vivem nessas grandes cidades, diante de todo um contexto social e sanitário que a gente já conhece muito bem, né? Como é que está instalado no Brasil. Aqui, só para ilustrar um quadro, né, dos retirantes do Portinari, e esse garotinho aqui está com a barriguinha inchada. Isso aqui, historiadores relatam isso como uma essossomose, que é a barriga d'água, né? Então, ele mostrou, né, as crianças desnutridas, né, com seus olhares aí perplexos, né, um ancião, a desnutrição, que é um grande problema. Muitas dessas doenças elas são colocadas na medicina como doenças da fome, porque é através do sistema imune debilitado que elas vêm e afloram. Então, a fome é um grande problema nesse sentido. Então, está aqui só para ilustrar um pouco da arte associada à ciência, né? A gente passaria aqui um bom tempo falando só de leishmaniose visceral. Mas aqui tem um segundo problema, os acidentes por escorpiões. Aí, esses dias, eu entrei no Sinan e fui pegando os dados lá para trazer para vocês aqui coisas bem recentes, né, do Sinan. E isso que está acontecendo no Brasil, tá? No Brasil, na Bahia, esse gráfico acompanha isso, porque a gente, como mora no estado aqui da Bahia, a gente está estudando um pouco mais, né, regionalmente, mas o que está acontecendo com os escorpiões é isso aqui. Cada vez mais, a cada ano, aumenta. E se tem um animal que se adapta, né, a mudanças climáticas, esse é o escorpião, né, milenar. E o que a gente tem, o seu veneno é neurotóxico, né, então a pessoa deixa de respirar, né, tem uma parada cardiorrespiratória. Geralmente, crianças e idosos são os mais afetados, e a gente tem aí a questão do envelhecimento da população, né? Ontem foi do IBGE, né? Trouxe aqui alguns dados para a gente. E os escorpiões, eles não têm, ainda não existe hoje um veneno preventivo para escorpiões. Você não tem coisa, eu quero desertizar minha casa aqui porque isso vai evitar escorpião. Não existe isso hoje. Eles metabolizam o veneno. E os escorpiões, eles são partenogenéticos. Eles se autorreproduzem, né? Por haploidia ou diploidia. Então, eles se autorreproduzem. Ou seja, é um grande desafio. E, ao mesmo tempo que a gente aumenta o número de acidentes, a gente aumenta o número de mortalidade. Então, todo ano se espera que crianças e idosos vão morrer. E aí alguns dados mostram, né? Daqui, mortes violentes do escorpião cresceram no Brasil em 2022. 76%. Então, a gente já viu que o gráfico já está aumentando, 23 e 24. Esse é um problema, né? Assim, que pode ser, aqui para nós, desenhado. E, assim, no meu entendimento, já quase que falando um pouco do que no final que eu ia falar, é que eu não vejo até então melhoras nenhuma, no mínimo daqui a uma década. Ou vai continuar do jeito que está, ou vai piorar.
Esse é um problema que a gente tem acompanhado já há alguns anos. E os acidentes, né, por animais peçonhentos, ali estava o gráfico, mas aí vocês veem aqui, né? Então, sempre aumenta. Eram 100 mil, virou 200 mil, agora são 350 mil em 2023 e 2024. Eu acredito que isso aqui já vai mais para 400 mil e assim vai. E assim a banda nos toca, né? E assim a banda nos toca. Isso são... o Sinan, na realidade, ele não... Esses dados que a gente está vendo aqui, com certeza, esses números são maiores, porque nem todos eles são notificados, né? A gente tem uma lacuna aí na notificação desses dados, porque são formulários. Geralmente quem faz isso é o pessoal da enfermagem, que já está sobrecarregado com o trabalho. Então, tem uma discussão sobre esse cadastramento desses dados aí, que é uma outra questão. Mas está aí. É um exemplo, né? Outro exemplo é dengue. Tá? As arboviroses. Esse é um dos assuntos mais trabalhados dentro, né, das pesquisas no Brasil envolvendo mudanças climáticas e arboviroses. E esse ano a gente ultrapassou o número de 1.000 mortes por dengue. Foi a primeira vez no Brasil que, em um ano, houve a mortalidade, né, acima de 1.000 casos de dengue. Ou seja, quando a gente pega os casos de dengue no Brasil, né, desses dados agora recentes do Sinan, eu baixei esses gráficos essa semana. A gente vê que a tendência é só aumentando. Ó. Olha, daqui 1 milhão, né? 1 milhão, 6 milhões. Isso aqui já em 2024. Isso é caso que foi diagnosticado. Porque o Sinan, na realidade, ele só vai ali... a gente busca os dados que foram diagnosticados. Porque, às vezes, notifica... Aí os laboratórios governamentais fazem a sorologia daquele indivíduo que foi notificado, comprovam que realmente era uma arbovirose e eles são, então, verdadeiramente colocados na plataforma, que é uma plataforma pública de dados secundários. A gente recentemente teve agora na Bahia a inclusão de mais um outro arbovírus, né, que é chamado Oropus. Foram 2 casos de 2 mulheres que vieram a óbito aqui na região de Valença, uma de 21 e uma de 24 anos. Na realidade, o Oropus, quando eu morei na Amazônia 2 anos, né? Foi quando eu fui fazer pós-graduação lá, quase que eu viro amazonense. Gostava do boi bumbá e subia e descia aquele rio Amazonas naquele barco balançando na rede. Umas histórias depois para contar, né? Quando vi o banzeiro, era uma rede batendo na outra, o negócio era... Mas era divertido, né? A gente vai conhecendo esse Brasil, mas o Oropus já se fala lá há mais de 30 anos. Já estava tendo casos na Bahia. A gente só encontrou o Oropus aqui, sabe por quê? Porque estavam falecendo pessoas que não eram nem de dengue, nem de chikungunya, nem de zika. Quando fazia o diagnóstico, não dava nenhum desses 3. Aí, o governo, sabiamente, distribuiu para 20 estados brasileiros diagnóstico para Oropus. E aí se observou que realmente eram óbitos por Oropus. Então, e quem transmite o Oropus é o muruim, né, que é o maruim, aquele insetinho que quase a gente não enxerga, quando a gente está no entardecer ali, brincando, né, no gramado, brincando no quintal da casa, onde tem ali uma umidade, a gente tem o muruim, né, o mosquito pólvora, que o pessoal chama. Então, esse é o exemplo da dengue. Chikungunya acompanha, né, os casos de chikungunya. É difícil você ouvir falar em mortalidade por chikungunya, mas é uma doença que eu vi de perto, né, não em mim, mas na minha família, né? Eu tive mãe com chikungunya, né? Esposa com chikungunya. Isso já tem mais de 1 ano e até hoje elas se queixam de dores na articulação.
e dói. E aí tem que se submeter, muitas vezes, a medicamentos que vão baixar a imunidade, né, que é a forma de fazer o tratamento, mas dói bastante. E tem uma coisa interessante, que geralmente quem mais é afetada são as mulheres, né? Se você pegar os dados lá, são as mulheres as mais afetadas pelo chikungunya, né? Por isso tem uma questão de sexo aí envolvida nesse processo. E o diagnóstico, nem todo mundo sabe que é chikungunya, porque um diagnóstico de chikungunya, se você for fazer particular hoje, ele custa R$200, né? Um diagnóstico para você ter pelo menos a notícia de que você teve chikungunya, para efeito de história da doença. Mas é isso, está crescendo também, tá certo? O Aedes aegypti é um velho conhecido da gente. O Aedes aegypti, ele não é originário da América, né? Do nome Aegypti, vem de Egito, né? Então ele veio da África, e o Aedes quer dizer odioso. Então ele é o odioso do Egito, né? Que veio, né, para o Brasil, e é um inseto que ele chegou para ficar. Nunca mais a gente vai se livrar dele, não. Porque o Aedes aegypti, só para você ter ideia, quando ele bota um ovinho ali no cantinho dele, esse ovo pode resistir 450 dias, né? Os 5 minutos está voando. Ou seja, ele é muito resistente, ele é adaptado, ele é invasor, e a gente é impossível de se livrar do Aedes aegypti, tá? A gente tem aí as questões que envolvem a economia da saúde, porque pessoas doentes vão para o SUS, em vias de regra, e esse paciente tem um custo, sendo atendido no ambulatório, sendo internado, tudo isso tem um custo. Isso envolve aí bilhões de custos só com o tratamento de dengue no Brasil, e as pessoas deixam de trabalhar, então isso mexe com a economia. Chama-se de economia da saúde, é muito interessante para a gente entender os custos, né, das doenças. A malária, a malária também é uma outra doença. Então tem estudos que mostram, né, que o aquecimento global, a mudança climática, por estudos, né, matemáticos, mostram que essa malária, inclusive, ela pode vir ao Nordeste de forma endêmica, e inclusive a própria Bahia, e já tem algumas estimativas falando, né, que se discutiu ontem, de aumento de temperatura em graus centígrados. Isso para os insetos é uma maravilha, né? A gente não sente, às vezes, 1 grau ou 2 na pele, mas os insetos, na biologia deles, isso evolui o seu ciclo biológico, e eles vão se reproduzindo cada vez mais em um menor período, né, do seu ciclo biológico. A leishmaniose tegumentar também é uma doença que tem muito a ver, né, com essa parte que envolve desmatamento, mudanças climáticas. Isso aqui são casos, né, são algumas fotos que eu tirei aí nessas minhas caminhadas. Esse é um caso da Bahia, aqui na região Cacaueira. A gente tem aí na Bahia uma grande produção de cacau, né, nas florestas, e muitas vezes essas pessoas elas vão de manhã cedo para tirar o cacau da lavoura, porque bem cedinho é quando tem menos calor, né? Porque a floresta a gente sabe que é quente, né? Então, o que é que eles fazem? Vão logo cedinho para retirar o cacau da lavoura, e é nesse momento cedinho que os insetos estão voando, e é nesse momento que eles são mais picados, né, por esses vetores de leishmaniose. Essa é uma leishmaniose chamada de tegumentar, que a Bahia é o segundo estado brasileiro com o maior número de casos, né? A gente só perde para o Pará, que é a Amazônia. Então, é um exemplo aqui, né, de Chagas também. Os barbeiros são muito resistentes, né? Tem barbeiros que vivem dentro da catingueira, no semiárido. Eles vivem em locas de pedra, né? Naquelas serras, né? Que a gente, nos lajedos, aqueles lajedos quentes do sertão. Se você futucar lá embaixo, você vai encontrar esse bicho aqui. Então, se for falar em calor para ele, não está fazendo diferença nenhuma. Pelo contrário, né? Isso vai incentivá-los ainda mais. Então, são altamente resistentes. Os barbeiros transmitem doença de Chagas. A gente sempre está vendo falar de casos agudos de doença de Chagas. A gente não tem no Sinan a notificação de casos crônicos. Então, a gente não sabe, não tem ideia hoje
no Brasil de pessoas que têm chagas só quando tem agudo e que é notificado. Tá? Então, é um exemplo. Os barbeiros são muito resistentes. Ó. Eu já vou terminar. Quando estava em laboratório trabalhando, eu ficava botando os barbeiros para alimentar, né? Biologia, a gente fica no laboratório inventando arte. Né? E aí pegava os barbeirinhos, botava para alimentar, a gente criava na Fiocruz, e depois botava eles isolados e ficava lá, de vez em quando, visitando ele. Esses bichos ficam, às vezes, 1 ano sem comer. Se ele encher a barriguinha dele ali, né, um certo metabolismo, ele fica 1 ano sem se alimentar. Depois de 1 ano, se você futucar ele está lá vivinho, querendo mais sangue. Então, eles são muito resistentes, né, esses insetos. Ou seja, o que tem a ver com clima, temperatura, para eles não vai fazer muita diferença, né? E na realidade vai ajudar na sua biologia, inclusive. Eles se dispersam, né, colados em penas de aves, tem dispersão ativa e passiva, né, que a gente estuda na biologia. As pessoas levam para dentro de casa, né, você falou muito em lenha aqui, retirada de lenha, aquecimento e tal. Essas fotos aqui são de algumas padarias, né, e olarias da Bahia e do Nordeste, e quando a gente futuca essas madeirinhas aqui dentro dos ocos dessas madeiras, o que a gente mais encontra ali é barbeiro, que vivem dentro das árvores da caatinga, né, e as pessoas levam para casa. Leptospirose se falou muito, né, inclusive se chamou a atenção do Rio Grande do Sul, por conta dessa inundação, e realmente aumentou, né? Eu trouxe os dados do Brasil. O Rio Grande do Sul, esse ano, foi quando teve mais casos, só perdeu para São Paulo, por conta até mesmo do seu contingente populacional, né? Mas o Sul se destacou nas inundações, e uma das doenças que estavam lá presentes, leptospirose. Leptospirose ainda mata muito, porque às vezes demora-se diagnosticar, né, nos hospitais. E assim a banda toca. Já estou encerrando, viu, minha fala aqui, e eu queria tocar só uma musiquinha de 30 segundos, se vocês me permitirem, que eu não podia deixar de lembrar de Gonzagão, tá? E a gente cresceu escutando essas coisas, né? Gonzagão fez essa música, ela está com 35 anos, né? E ela chama Shot Ecológico, né? Shot Ecológico é uma poesia, mas é uma aula de ecologia, né? Não sei se vocês lembram disso. E é mais ou menos assim, né? Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que estava aqui? O peixe que é do mar. O verde onde é que está? E nem o Chico Mendes sobreviveu. E assim a banda nos toca. Os desafios são grandes, viu? Mas a gente não vai desistir, não.